menopausa. A mulher, quando ela vai tendo um processo de envelhecimento ovariano, ela vai tendo cada vez menos ciclos menstruais com ovulação. Com isso, o que acontece? A mulher vive muitos dias na tal primeira fase do ciclo menstrual, onde o hormônio que predomina é o estrogênio. Mas a gente reforça muito essa questão da qualidade de vida antes, né? Como que a qualidade dessa mulher também no sono, na alimentação, nos exercícios físicos, né? Pode estar ajudando essa mulher a ela chegar aí, né, no período de climatério, na menopausa, com mais qualidade de vida. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para você estar se inscrevendo para assistir todos os nossos conteúdos, acompanhar também todos os nossos podcasts. E hoje vamos ter um tema aqui no podcast sobre menopausa. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast, eu estou com a doutora Patrícia Varanda. Ela que é médica, ginecologista, pós-graduada em medicina funcional integrativa. Doutora, gratidão, né, por você estar aqui no podcast de hoje, para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa fase aí da mulher na menopausa. E para a gente iniciar o podcast, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também. Muito prazer, Nath. Esse tema é muito importante, falar da menopausa, tendo em vista que a mulher passa grande parte da vida dela nessa fase. Uhum. Mas o que é a tão famosa menopausa e qual a diferença dela para o climatério? É uma pergunta que sempre me fazem. A menopausa é simplesmente a data da última menstruação. Então, é um marco. Temos o climatério, que é o climatério antes da menopausa e depois da menopausa. Então, climatério é uma fase muito grande da vida da mulher, como é a própria adolescência, né? A Uhum. adolescência, ela é a fase da menina, da transição da infância para a idade adulta, é a adolescência. E o que acontece no climatério é justamente isso: a mulher faz essa transição da idade reprodutiva para a vida pós-menopausa, que é quando ela não tem mais a capacidade de se reproduzir. Sim. Doutora, né, antes da gente entrar um pouquinho aí nesse assunto hoje do podcast, gostaria, né, que você falasse como que é a sua história na medicina, né? Como que foi, você sempre quis trabalhar nessa área, na área da saúde da mulher? Como que foi aí a sua trajetória? Achei que você fosse me perguntar qual que é a sua experiência na menopausa, porque isso eu também já posso falar, né? Que eu já sou uma mulher vivendo na menopausa. Mas a minha experiência como médica, na verdade, eu acho que eu sempre quis ser médica porque a medicina me escolheu, não fui eu que escolhi a medicina. A minha bisavó, com quem eu convivi muitos anos da minha vida, ela era parteira num vilarejo muito, muito pequenininho, no interior de Portugal. Olha só. E ela sempre me contava as histórias dela, dos partos, né? E isso me causava muita curiosidade e eu cresci falando que eu ia fazer a mesma coisa que ela, que eu ia ser parteira. Então, quando eu decidi fazer medicina, eu não tinha dúvida nenhuma que era para cuidar da saúde da mulher. E durante esses quase 30 anos de exercício da medicina, eu fui muito parteira. Eu passei quase que esses 30 anos eh, exclusivamente fazendo parto, cuidando da Uhum. mulher nessa fase da vida que é se preparar para a gravidez e para o parto, né, para o nascimento. Agora, uma mulher na menopausa, então uma médica vivendo a menopausa, eu comecei a acompanhar esse processo também de envelhecimento das minhas pacientes e que agora elas já não estão mais na fase reprodutiva e elas já estão entrando nesse climatério e muitas já vivendo
um climatério pós-menopausa. E isso despertou em mim algo que eu ainda não tinha me apaixonado. Sim. E por isso, justamente agora, Nath, eu estou numa transição da ginecologista obstetra para a ginecologista de mulheres no climatério e menopausa. Legal. Doutora, você falou, né, a questão ali da menopausa, que a menopausa, ela significa aí a última menstruação da mulher. Exatamente. Existe uma, né, uma data específica, a mulher com 40 anos vai entrar na menopausa, a mulher com 42. Tem essa faixa etária de quando a mulher pode entrar na menopausa ou depende muito também da questão, né, de cada mulher, de cada paciente sua? Exatamente, Nath. Existe uma média populacional, de acordo com alguns países, né? No Brasil, a média é entre 48 e 50 anos. Mas não quer dizer que uma mulher com 47 entrando na menopausa tem algum problema, e nem que ela entrando na menopausa depois dos 50 anos, com 52, com 53, também tem algum problema. É só uma média, é uma estimativa. O que a gente sabe é que a mulher deve viver o seu climatério pré-menopausa por volta de uns 10 anos, uma década mais ou menos. Ela entra nessa fase chamada climatério e ela leva quase que 10 anos para ter a sua última menstruação. A gente tem um cálculo matemático, mas que não é nada exato, mas Uhum. pode ser uma estimativa para algumas mulheres baseado na primeira menstruação dessa mulher, que no Brasil é por volta ali dos seus 11, 12 anos. Então a gente calcula e por isso chegamos nesse resultado de 48, 50 anos como uma média, tá? 48 a 50, A a menopausa, menopausa. exatamente. Então, se o climatério são 10 anos, com 38 ela já Isso, já está ali no climatério. exatamente. E doutora, pode acontecer de uma mulher entrar na menopausa, vamos se dizer, antes, né, dessa data normal que é basicamente calculada? Sim, pode acontecer, tem alguns fatores que interferem e muito nisso, e principalmente nos dias de hoje, porque que a gente tem visto mulheres entrando cada vez mais cedo na menopausa. Assim como a gente tem visto também meninas começando a menstruar cada vez mais Cedo. cedo, né? São os famosos disruptores endócrinos, que é o que a gente passa na pele, né? Nos cosméticos, nas maquiagens, nos perfumes. Isso pode interferir ali na Interferir. menopausa, olha só. E no caso da menopausa, uma doença muito prevalente que é a endometriose, porque sim, a endometriose acelera o processo de envelhecimento dos ovários. Mas Caramba, cigarro, bebida alcoólica, dormir muito mal, algumas medicações podem interferir também na olha só. entrada da menopausa. Então, a gente tem visto sim uma antecipação. Agora, atenção, existe a menopausa precoce que a gente fala, né? Ou insuficiência ovariana prematura, é a mesma coisa, que é abaixo de 40 anos. Caramba. Então, se tem alguém aqui nos ouvindo e que já começou a ter sintomas de menopausa, mesmo menstruando ainda, é importante procurar um profissional de saúde, um médico. Ô, doutora, e quais são, assim, os sinais que você pode estar trazendo pra gente, que a mulher ela pode já estar entrando aí na perimenopausa, né, no climatério, é mesmo ela menstruando regularmente ainda, tem algum sinal? Pois é, são 103 sinais de que a mulher possa estar entrando aí nessa fase do declínio reprodutivo, do climatério, perimenopausa. 103 sinais. Então, os calorões, sem dúvida alguma, os famosos fogachos, são responsáveis por 80% das queixas das mulheres nessa faixa etária, né? Nessa fase aí do declínio reprodutivo. Mas não é o único e nem o mais importante. Então, Uhum. isso é um ponto de alerta, porque muitas mulheres menstruando regularmente, mas já estando no climatério e com um desses 103 sintomas já Meu Deus. relacionados, se ela não sente os calorões, muitas vezes ela não procura
um profissional da saúde, um médico, porque ela aprendeu que a mulher, para estar nessa fase da transição menopausal, ela tem que ter os calorões. E não é verdade, isso é mito. Então, a gente tem sintomas como coceira na pele, zumbido, Caramba. dores articulares, diminuição da libido, cabelo seco e quebradiço, unhas mais quebradiças, algumas ruguinhas que começam a aparecer, às vezes perda urinária aos esforços. Então, é tanta coisa, são 103, Nath, que o que eu costumo dizer? Mulher, se você diz que você não está se reconhecendo mais, procura um profissional de saúde, porque pode ser o tal climatério perimenopausa. E você falou, né, porque assim, a gente escuta muito dos principais sinais, né, que é a questão dos fogáceos, né, mas também da questão da irritabilidade ali, né, doutora, da mulher nessa parte. Então, o que eu vejo que muitas vezes, como você falou, são 103, né? Mas a gente, às vezes, os profissionais falam só desses principais e os outros, porque daí a mulher fala: "Ah, eu tô sentindo algo estranho, diferente", mas eu acho que não é, porque geralmente é só o fogáceo ali e a questão da irritabilidade. E aí, como que fica, né? Exatamente, né. Tem mulher que eu recebo, assim, na clínica que fala assim: "Eu acho que eu tô ficando louca, eu tô colocando o celular na geladeira e, sei lá, a garrafa de água dentro do armário, a garrafa de água da geladeira dentro do armário". Não, você não tá ficando louca, isso pode ser o climatério. Então, dentre esses 103 sintomas, existe a questão da irritabilidade, né. E por que que isso acontece? Por causa do estado de dominância estrogênica. A mulher, quando ela vai tendo um processo de envelhecimento ovariano, ela vai tendo cada vez menos ciclos menstruais com ovulação. Com isso, o que que acontece? A mulher vive muitos dias na tal primeira fase do ciclo menstrual, onde o hormônio que predomina é o estrogênio. Ela só vai liberar o segundo hormônio do ciclo menstrual, que é a progesterona, depois que ela ovular. Logo, se ela tem menos ovulação ao longo do ano, menos ciclos com ovulação, ela vai produzir menos progesterona e ela vai ficar sob efeito do estrogênio muito mais dias, como se fosse a tal TPM, só que constante. E a gente sabe que um dos sinais e sintomas de tensão pré-menstrual, a famosa TPM, é o quê? Irritabilidade. Então, sim, se você tem demonstrado mais irritabilidade, menos tolerância, ou às vezes até o contrário, né? Mais tristeza, melancolia ou até uma apatia, é importante relatar isso para o seu médico, porque também pode ser o climatério perimenopausa. Doutora, e como tem sido, né, para você a sua questão também, né, a sua experiência aí também nessa questão da menopausa, você como médica te ajuda a trazer um pouco mais de consciência ou realmente não, o que as mulheres passam, eu também tô passando aí, como que é para ti? Ai, total, né, Nath? Porque, ao contrário do que foi durante meus 30 anos de obstetrícia, cuidando de mulheres nessa fase de gestação, eu dizia assim para elas: "Olha, eu sou capaz de te entender. Eu nunca vivi essa experiência da maternidade, nem do parto, das dores do parto, mas eu me coloco no seu lugar e eu imagino as ansiedades que você sente, ou essa dor do parto, o medo, né?" Mas de fato era só por uma questão de empatia. Agora eu falo para as mulheres, assim, quando me procuram nessa fase, eu falo para elas assim: "Eu juro que eu te entendo, eu sei exatamente o que que você está sentindo", porque realmente é isso tudo. Eu comecei a investigar uma menopausa precoce quando eu estava com uns 37 anos e, na verdade, eu estava passando por um burnout, né. Caramba. E aí eu tive sintomas muito parecidos com o sintoma de uma mulher na perimenopausa. Investigamos, foi descartada a possibilidade e só 10 anos depois, com 47 anos, eu de fato tive minha última menstruação. Então eu entrei na menopausa aos 47. E aí são 5 anos vivendo
na pós-menopausa. E aí eu vou dizer para você que não é pior, nem melhor, ele só é diferente. Mas sabe que pode ser até, para algumas mulheres, melhor. Por quê? A gente não tem mais a preocupação da contracepção, se o método contraceptivo é seguro, se não é seguro, se eu posso engravidar. Então, tem uma relação sexual eh, mais tranquila, mais Uhum. prazerosa, sem tanto medo da gravidez que não é desejada, por exemplo, né? Então, isso eu vejo muito nas mulheres, uma queixa comum durante a fase reprodutiva é que, às vezes, elas desenvolvem até alguma disfunção sexual, Nath, por conta do grande medo de engravidar e elas acham que tem algum problema de ordem sexual. E é só o medo do método falhar e Uhum. elas engravidarem. Na pós-menopausa, a mulher tem muito mais liberdade para isso. E com a reposição hormonal, com as terapias à base de energia, como laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, a gente corrige o temido ressecamento vaginal, que leva a dor na penetração. Então, assim, é muito mito achar que a mulher, vivendo a pós-menopausa, é o fim da linha, a vida acabou para Acabou, né? ela. Não é. É diferente. E pode até ser melhor dependendo de como ela encara essa fase da vida e como ela também é acompanhada e assistida pelo profissional de saúde. E pelo companheiro ou pela companheira, Sim. né. Ô, doutora, e assim, durante esse tempo, quais foram os maiores mitos aí e tabu que você ouviu falar sobre a questão da menopausa na mulher? Eu acho que, o principal mito é, que reposição hormonal dá câncer. Eu vou ser polêmica, né, mas, eu sou uma médica que, comecei a trabalhar e atender mulheres no início dos anos 2000. E eu peguei justamente uma fase na medicina e na saúde da mulher, onde tinha acabado de ser publicado um estudo norte-americano, que é o famoso WHI, e com um N muito grande de mulheres nesse estudo, e que ele foi interrompido antes do prazo que era estimado para acontecer, por conta do aumento do risco relativo de câncer de mama e alguns eventos tromboembólicos. A conclusão que se chegou de maneira muito prematura, muito precipitada nesse estudo foi: reposição hormonal dá câncer e trombose, cuidado, é do mal. E aí gerou um pânico Hum. generalizado entre as mulheres vivendo essa fase da vida e os próprios médicos que estavam prescrevendo a reposição hormonal. Então, hoje a gente tem uma geração de mulheres ali com os seus 70, 60 a mais, que tiveram a sua menopausa, viveram o início da sua menopausa justamente com a publicação desse estudo e em que elas suspenderam a terapia hormonal. E isso hoje a gente está vendo os frutos disso. Mulheres com fraturas por osteoporose, mulheres que tiveram infarto agudo do miocárdio, mulheres que tiveram seu processo de declínio cognitivo acelerado, porque não fizeram reposição hormonal nessa fase. Então, o principal mito é: reposição hormonal dá câncer. Não. Mas há algumas indicações e contraindicações para o uso de reposição hormonal. Então, sim, para mulheres com antecedente de câncer de mama, a gente não deve usar a reposição hormonal, salvo em algumas situações muito específicas do câncer, dessa mulher, do metabolismo, a gente pode escolher algum tipo de molécula hormonal para melhorar a qualidade de vida. A gente pode fazer o uso de reposição vaginal para melhorar esse epitélio vaginal. Então, mas assim, reposição hormonal dá câncer ou dá câncer de mama. Então, isso é um mito. Então é importante essa questão do acompanhamento, né, doutora? Para a mulher saber se ela vai precisar aí dessa reposição hormonal ou não também, né? Que eu vou dizer? Outro mito. A mulher só deve começar a reposição hormonal quando ela já tem sintomas. Não.
Então, as mulheres, elas podem começar uma reposição hormonal tão logo elas observem alterações do ciclo menstrual ou até algumas alterações eh, no gerenciamento do peso, porque a gente sabe que isso influencia bastante, na qualidade do sono, em alguns transtornos do humor, mesmo que elas não relacionem isso num primeiro momento, com essa fase de um climatério pré-menopausa. Mesmo essas mulheres que menstruam, porque isso também é um mito. A mulher só deve começar a sua reposição hormonal a partir da data da última menstruação. Como a gente nunca sabe se hoje, esse mês, é a nossa última menstruação, o que que a gente vai começar a fazer? A gente espera 12 meses. Se essa mulher, durante um ano completo, nunca mais teve nenhum sangramento, bingo! Essa mulher, então, entrou na menopausa há um ano atrás. Um ano. Então, o diagnóstico é sempre retroativo um ano. E aí, essa mulher já perdeu um ano, no mínimo, da vida dela para fazer a reposição hormonal. Então, esse é outro mito que precisa ser quebrado e desconstruído, que a mulher só vai fazer a reposição hormonal quando ela, de fato, entrar na menopausa. A gente já está falando de um atraso de um ano, pelo menos. É. Doutor, e por que geralmente a mulher nessa fase, né, nesse período aí dos 10 anos, né, do climatério, geralmente ela tem uma facilidade maior em ganhar, né, uma gordura abdominal, né, e ela não consegue perder como antes, né? O corpo não funciona como antes nessa perda dessa gordura. Por que que isso acontece nesse tempo? Então, a gente tem 2 fatores aí. A gente já tem uma redução nos níveis sanguíneos do famoso hormônio feminino, o estrogênio, e a gente tem começando, e é paralelamente a isso, uma resistência à insulina. Esses 2 fatores combinados, começar a cair o estrogênio e a gente começar a ter uma resistência maior à insulina, então níveis de insulina e de glicose mais altos no sangue, essa combinação, esse combo faz com que a mulher comece a ganhar peso. E aonde que é o peso? Justamente onde ela tem medo de engordar, que geralmente é no quadril, né? Mas às vezes até no tronco também. Então, bumbum, coxa, abdômen, começa a aumentar a circunferência. E é justamente por isso que as mulheres também têm maior risco cardiovascular nessa fase da vida, pela perda do estrogênio e pelo ganho de gordura visceral. Então, é uma combinação bastante perigosa. Ô, doutor, e qual que é, né? Hoje a gente vê da questão da qualidade de vida, né, dessa mulher. A gente já vem falando bastante sobre antes, né? Não deixar sempre, ai, quando eu estiver doente, eu vou procurar uma médica. Quando eu tiver os sintomas, eu vou procurar uma ajuda. Mas a gente reforça muito essa questão da qualidade de vida antes, né? Como que a qualidade dessa mulher, né, também no sono, na alimentação, nos exercícios físicos, né, pode estar ajudando essa mulher a ela chegar aí, né, no período de climatério, na menopausa, com mais qualidade de vida. E também eu vejo principalmente a questão do estresse, né, da sobrecarga. A gente vê as mulheres crescendo cada vez mais no ramo profissional e muitas vezes também cresce a sobrecarga, né, profissional. Isso pode também influenciar nessa qualidade de vida dessa mulher? Total, né, Nath? A gente tem que falar sobre como foi a menopausa das nossas avós, a menopausa das nossas mães, como está sendo a menopausa agora no século XXI. É tudo muito diferente, né? As mulheres da nossa família, minha bisavó, minha avó, elas viveram muito menos tempo a menopausa delas, né? O climatério pós-menopausa, porque a mulher morria muito mais jovem do que morre hoje. Então, não se falava muito sobre a importância da qualidade de vida, do cuidado com a saúde da mulher nessa fase da vida. Eu lembro, assim, de ser pequena e assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo e olhar para a Dona Benta lá, com aquele coque, aquele Uhum. cabelo todo grisalho e fazendo crochê e balançando na cadeirinha de balanço. E eu ficava pensando que ela deveria ter uns 90 anos de idade, né? E muito provavelmente
A dona Benta não era uma mulher de 90 anos, avó de 90 anos, né? Mas era como a mulher era vista. E a mulher, ela não estava inserida no mercado de trabalho, quando a gente fala ali, essa mulher menopausada nos 20, anos 30, né? Era a Exatamente. mulher jovem que estava indo ali no período entre guerras, no pós-guerra, que estava indo para o mercado de trabalho, até porque ficavam viúvas da guerra, os soldados não voltavam para casa. Mas essa mulher do início do século passado, vivendo já na menopausa, era a mulher que só tinha preocupação de cuidar dos filhos e de cuidar da casa, algo que ela fazia, inclusive vendada, né? Se amarrassem ela, se colocasse uma venda, ela ia desempenhar as atividades rotineiras dela sem Sim. nenhuma dificuldade. A gente está falando de uma outra mulher agora, no século XXI. Tem mulheres que estão em transição de carreira nessa fase da menopausa. Tem mulheres que estão vivendo ali o seu segundo casamento, a sua segunda união, estão mudando de país, estão se reinventando, né? E o cérebro precisa estar tinindo. Então, hoje, a gente olha para essa mulher com uma preocupação que vai além de só uma correção das queixas. Ah, eu tô com calor, remedinho para o calor. Ah, eu não tô dormindo bem, remedinho para dormir melhor. Ah, eu quero emagrecer, remedinho para emagrecer. A gente está falando da qualidade de vida. E se a gente quer chegar lá bem, com autonomia e desempenhando com a mesma performance, tendo a mesma performance, a gente precisa fazer o que a gente chama de prevenção. E aí é que entra o cuidado da mulher, 30 anos, 35 anos, e o que não podemos deixar de falar. Qual é o principal cuidado? Que a gente fala que é a base, né? É o básico bem feito. Uhum. Aí eu tô falando de 4 pilares, que isso deve começar logo aos 30 anos. Como está o sono dessa mulher? Porque dormir bem vai fazer toda a diferença para essa mulher até o climatério dela, menopausa. Precisa dormir pelo menos 8 horas por noite. E não é dormir 8 horas indo meia-noite e acordando às 8 da manhã. Tem toda uma cronobiologia para regulação hormonal e metabólica, porque dormir mal engorda. Também isso, né? Então precisa dormir antes das 10 da noite, gente, antes das 10. Você tem que dormir quando o seu cortisol ele já está começando a cair, porque senão você não faz a curva do cortisol adequadamente. Segunda coisa, manejo do estresse. Procurar coisas que te deixem mais tranquila, mais relaxada, menos estressada. Isso pode ser uma atividade física, isso pode ser Um ouvir uma hobby, né? música, fazer um hobby, ler um livro, né? Regular a temperatura do quarto, a iluminação do quarto, tomar um banho relaxante, tomar um chá que pode trazer mais relaxamento para você, para ir diminuindo o estresse, já ir diminuindo a iluminação da casa conforme a noite vai chegando, né? Para diminuir a excitação no sistema nervoso central. Terceira coisa, atividade física, Acho né? que é o que pega toda mulher, A né? mulher, ela precisa construir o famoso banco de músculos, porque a gente sabe hoje que o tanto de músculo, de carga muscular que essa mulher tem é diretamente proporcional para a capacidade cognitiva. Então, sim, você preservar seus músculos até a sua senilidade, que é a idade da pós-menopausa, ali dos seus 65, 70 anos, é muito importante para a prevenção de demência, de Parkinson, de Alzheimer. Então, banco de músculo, e a gente faz como? Dormindo? Na cama? Não, a gente faz indo lá, fazendo academia, fazendo agachamento, caminhada, é isso que a gente vai ter. E por último, alimentação. Então, a gente sabe que a alimentação também dos nossos avós, dos nossos bisavós, muito diferente a alimentação de que a gente tem hoje com a era pós-industrialização, né? Eles não comiam nada disso. Eles comiam coisas que estragavam. Então, eles tinham que colher, plantar, colher e comer rapidamente. Não existiam conservantes. Hoje, a gente compra lá o pãozinho do saquinho
ele dura dias fora da geladeira antes de embolorar, né? Por quê? Milagre? Não, Uhum. porque tem conservantes ali. E todos esses conservantes, aromatizantes, né? Edulcorantes, tudo isso que é muito químico, interfere na nossa saúde. Então, isso é desde pequeno que a gente tem que falar para os filhos, né? Agora, 35 anos mais, já tem que começar a olhar para isso. Então, sempre é tempo. Às vezes tem mulher que fala assim: "Ai, não tenho mais tempo, eu cresci na groselha, no refrigerante, né, Nossa, eu na lembro de suco de bolacha groselha, recheada, né? né". Como que faz agora? Já é tarde? Claro que não, né. Você pode começar a corrigir a sua alimentação, e isso é muito importante, para você chegar nessa fase sem a resistência insulínica, sem estar inflamada, sem fazer aí um diabetes tipo 2, né. Ô, doutora, e como que funciona também a questão da parte da libido da mulher nessa fase aí do climatério, da perimenopausa e da menopausa? Então, né, eu falo que queixa de libido não é um privilégio da menopausa não, tá. Aquela mulher que sempre teve uma libido mais ou menos, não dá para esperar que vai chegar na menopausa e ela vai ficar melhor assim do nada, né, Nath. Então, muitas vezes a gente vai conversar com a mulher e a gente entende que a construção da sexualidade dela, né, como ela iniciou a vida sexual dela, a parceria que ela teve, a educação sexual, o que ela conhece sobre, a resposta sexual humana, sobre o corpo dela, muitas mulheres nem se conhecem. Tudo isso conta. Se tudo foi sempre muito mais ou menos, ou até ruim, não dá para esperar que vai ser na menopausa que ela vai ficar melhor por causa da reposição. Então eu falo que nem só de testosterona vive a libido da mulher na menopausa. Por sinal, a testosterona, ela fica lá em oitavo lugar como responsável pela perda da libido da mulher na menopausa. Primeiro, gente, vem qualidade do sono, relação amorosa, relação com o corpo, é tanta coisa, alimentação, a questão da maternidade. Então, assim, Nath, a libido não é só repor hormônio, porque a libido masculina e feminina, elas são diferentes, né? É como se fosse assim, ó, o forno micro-ondas e o fogão a lenha. Uhum. O homem é o botão do forno micro-ondas. Apertou, funciona rapidinho. A mulher é a lenha que você tem que colocar mais um pouco, abanar, fazer a chama. Ela começa a apagar, você vai lá e mexe na lenha e abana de novo E a para o banda fogo subir, né. Então é isso, não é Não, só uma não é, questão de reposição hormonal. eu falo que não é ali, né, uma varinha mágica que Não é. vai, tudo funciona, né, doutora? Exatamente. E agora, sem dúvida alguma, com o declínio dos hormônios sexuais, como estrogênio, progesterona e até a testosterona, claro que interferem. E principalmente, né, no que diz respeito, Nath, à própria qualidade do canal vaginal. Uhum. Né? De fato, com a perda do estrogênio sem a reposição hormonal, a mulher vai ter mais desconforto na penetração. Então, isso há que ser dito, senão podem pensar assim: não adianta fazer reposição hormonal que minha libido não vai melhorar. Não, mas não é só isso. É É que as muito pessoas acham que é complexo. só uma coisa e, eu vou fazer isso que vai resolver tudo, né, doutora? Exatamente. Eu brinco que a reposição hormonal, ela não traz o seu amor em 3 dias, ela não resolve tudo, né. E uma coisa muito importante também, Nath, a forma como cada mulher vai responder à reposição hormonal, né, não é uma receita de bolo. Por quê? Porque diz sobre o metabolismo daquela mulher, como ela vai metabolizar a mesma quantidade que eu estou dando de hormônio para ela e para a Uhum. irmã dela. As 2 com praticamente a mesma idade, o mesmo tempo de menopausa, filha do mesmo pai e da mesma mãe, mas o estilo de vida de cada uma, como que tá a composição corporal de cada uma, como que tá o intestino de cada uma, porque o eixo intestino, ovário, também é muito importante. Então, eu vou dar
a mesma reposição hormonal para uma mulher e vou dar para outra mulher, e uma vai dizer: olha, eu melhorei em 15 dias, eu não estou sentindo mais nada. E a outra vai dizer: ai, para mim não fez a menor diferença. Inclusive, eu estou tendo efeitos colaterais. Por isso que tem que ser personalizada. Para cada pessoa, né, para cada mulher. E também eu acredito muito, doutora, que hoje a gente vem quebrando, né, muitas questão das crenças, né, de antigamente, né, que às vezes as mulheres falam assim: "Ah, mas com a minha mãe foi assim". Aí a mãe fala: "Ai, com a sua avó foi assim, você vai ser assim". Mas a gente também tá desmistificando muita coisa, né, quebrando muita crença, igual a gente tá falando aqui. Cada mulher é de um jeito. Pode ser que, às vezes, o que sua mãe passou, você tá É passando, e pode ser muito que não, comum. né. Nath, é assim, a minha mãe entrou na menopausa, aos 45 anos. Eu vou entrar também? A minha mãe, eu lembro dela ter ondas de calor horrorosas. Quer dizer que eu vou ter também? Não, não. Por exemplo, a minha mãe, eu lembro da minha mãe, Nath, pingar, ela ficava vermelha, ela molhava o cabelo, escorria suor dela e ela vivia com um lequezinho preto, todo cheio de florzinha, se abanando. E eu sou uma mulher que vivo a minha menopausa com zero fogacho. Eu não tô nos 80% que reclama de ondas de calor, eu tô nos 20% que não sente nenhuma onda de calor. Então, sim, é muito diferente, por isso que a gente tem que estar atenta, porque com a história que aquela mulher traz dela. Porque muitas falam assim: "Ah, eu vim aqui porque eu queria saber se eu tô perto de entrar na menopausa ou não". Eh, mas eu não estou sentindo nada. Aí você começa a perguntar: "Nada, nada. Olha, eu não tenho os calorões, tá?". Aí você começa a perguntar: "E como que tá o sono?". "Ah, o sono tá ruim, hein? Acordo todo dia 3 horas da manhã, não consigo dormir mais". "Ah, tá. E como que tá, a libido?". "Ah, e a libido nunca foi boa, mas agora então, ah, mas também nem faz mais diferença". Olha só. Não é uma prioridade para mim. E como que tá a balança? Tá tendo mais dificuldade de controlar aqueles 3, 4, 5 quilinhos que você ganhou a mais nas férias? Ah, eu tô. Realmente, antes eu fazia uma dietinha, durante a semana, fechava a boca e perdia 5 quilos. Agora, eu tô há 3 meses e não consigo perder. Então, você vai mostrando para ela com as suas perguntas que sim, ela tem alguns sintomas, mas que ela está normalizando. E a gente não pode normalizar. Normalizar. Doutora, e você recebe muitas mulheres no seu consultório, né, a gente falou um pouquinho no começo do podcast da mulher falar que não se reconhece, né. Quais são, assim, as maiores queixas que você já ouviu no consultório sobre isso? Olha, é importante a gente falar sobre isso, porque no último congresso, nos Estados Unidos sobre menopausa, que foi no final de 2025, é bem recente, a pergunta de milhões era: então, quando começar a dar reposição hormonal para essas mulheres? E sabe qual é a principal indicação? Quando ela diz: "Eu não me reconheço mais". Chegou a hora da gente ajudar essa mulher e começar a fazer reposição hormonal. O que eu mais ouço, né, sem dúvida alguma, ainda é ondas de calor, mas a segunda queixa mais importante das mulheres, e cada vez mais, Nath, é a questão cognitiva. Por quê? Por causa dos fatores de distratores mesmo, de distração que a gente tem, né. Hoje, a mulher está respondendo um WhatsApp no celular, ao mesmo tempo que ela está prestando atenção no filho, ela está com alguma coisa, sei lá, ligada no fogo ou a Uhum. máquina que está lavando e está prestando ainda atenção no nosso podcast. Então, não há cérebro que aguente isso, né. E principalmente quando a taxa hormonal ela começa a diminuir, os receptores para os hormônios no cérebro também começam a sentir. Então, claro que a velocidade de pensamento, de fala, de movimento, de ação, começa também a diminuir. Então, hoje, a segunda queixa que eu mais ouço é sobre a questão da dificuldade de foco, de concentração
E aí, com isso, também vem a dificuldade de lembrar das coisas, mas porque também o foco está mais prejudicado, né? Ela não está vivendo ali o presente, ela está fazendo aquilo e mais uma meia dúzia de Meia dúzia. coisas, né? Mulheres, né? Mulheres. E aí, então, assim, dificuldade na concentração, no foco, na memória, no rendimento. Elas conseguiam ficar até mais tarde, às vezes, trabalhando, por exemplo, e elas não conseguem mais. A terceira, que eu ouço muito, mas muito mesmo, é a questão do sono. As mulheres estão tendo mais dificuldade para relaxar e pegar no sono e despertando muitas vezes ao longo da madrugada. O que faz também, isso é uma bola de neve, com que o dia seja ruim e isso piore o foco, a atenção, concentração e memória, né? E quarto, é a questão do peso. As mulheres, elas estão mais exigentes com o próprio corpo. Uhum. E isso tem sido um motivo muito, muito comum de procura por programas de gerenciamento do peso, de emagrecimento, né? E não dá para a gente prescrever só uma receitinha de uma canetinha emagrecedora que ajude muito e para além da perda de peso, tem grandes benefícios, mas a gente sabe que a mulher que está fazendo uma reposição hormonal adequada, ela vai ter uma resposta ainda melhor ao programa de emagrecimento, né? Então, essa é a quarta. E a quinta queixa mais comum é a questão da libido, da É. diminuição do interesse e do Uhum. apetite sexual, a famosa preguicinha de começar, né? E essa preguicinha de começar é um alerta para a gente que aí a gente está na hora, sim, de ajudar essa mulher com uma reposição hormonal. Então, neste caso, entra muito bem uma testosterona. Se é aquela mulher que ela tem a preguiça, ela é boa respondedora. Uhum. Quando começa, é a famosa que fala assim, ó, eu pego no tranco, aí vai. Mas no começo dá uma preguiça, essa que está falando que dá uma preguiça é a que pode se beneficiar, por exemplo, da testosterona, Nath. Ô, doutor, e quais são, assim, para você hoje, os seus maiores desafios aí em trazer essa consciência, né, para quem te acompanha nas redes sociais, para suas pacientes, sobre a importância, né, da prevenção já lá com os 35, vamos se dizer, aí a mulher já começar a olhar para esse lado dela, né, que todas nós vamos passar, então. Fantástico isso. E todas nós vamos passar com a graça de Deus, porque só não entra na menopausa quem morre antes, então morre jovem, né? Todas nós, não, ninguém aqui quer ficar para saudade tão cedo. A gente quer viver a tal da menopausa, com todos os ônus e bônus que ela traz. Mas eu digo assim que talvez o grande desafio hoje é por conta do etarismo. Por muito tempo, a mulher teve vergonha de falar que estava vivendo essa fase da menopausa, que era uma mulher menopausada, né? Porque isso implicava na ideia de estou velha, estou ficando velha. Então, falar para uma mulher menstruando com 35 anos que ela já precisa começar a olhar para isso e se preocupar é um grande desafio, porque Uhum. muitas mulheres, elas estão ainda realizando alguns sonhos na profissão, né, na carreira, na conjugalidade, né, começando uma vida a dois, começando uma família, tendo filhos. E para elas fica uma coisa tão distante, assim, tão oposta, né? Começando uma maternidade, mas já pensando nessa finitude da vida, né? Olhando para ali, para a segunda metade da vida dela. Então, eu acho que o maior desafio hoje é essa mulher de 35 anos entender que ela pode estar, sim, no auge da vida amorosa, da realização da maternidade e até da carreira, mas sim, ela precisa se preocupar com os seus próximos 15, 20 anos, como serão, depende de como ela está vivendo hoje os seus 35. Sim. Doutora, pra gente encerrar aí, né, gostaria que
você deixasse, né, uma mensagem para as mulheres que estão aí nos assistindo, que muitas vezes ainda não está nessa fase, mas como a gente falou, né, toda mulher vai passar por isso, mas também para aquela mulher que já está nessa fase e que muitas vezes ela fala assim: "Poxa", né, como a gente comentou aqui no podcast, ai, a mulher ela acha que não tem mais tempo de correr atrás, de procurar uma ajuda para passar, né, o restante dessa fase, igual a gente falou que são 15, 20 anos às vezes, né, que a mulher fica aí é quase o quê? Quase metade, né, dependendo, né, aí da vida dessa mulher. Então, o que que você poderia falar para essas mulheres aí que está nos assistindo? E também deixar, né, as suas redes social, onde o pessoal pode estar te procurando, te encontrando, se você só faz atendimento aí presencial, se você também hoje faz atendimento online, né, que pode chegar aí a qualquer lugar do Brasil e do mundo, o que que você pode falar para nós? Bom, então acho que a mensagem que eu vou deixar aqui é para as mulheres, mas também para homens que estejam nos ouvindo, porque todo homem tem alguma mulher na vida dele. Ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a esposa, ou é a filha, mas nós somos rodeados por mulheres. Então tenham paciência, porque essa fase ela é desafiadora, mas ela pode ser muito linda também. E para as mulheres que nos ouvem, não banalizem, não normalizem os sintomas de vocês. Eles podem começar ali aos 35 anos, sim, às vezes até antes, quando a gente fala da menopausa precoce. Então, não normalizem qualquer sinal ou sintoma diferente. Eu não me reconheço mais. Procure ajuda, procure um profissional de saúde. E, principalmente, não tenham medo de viver essa fase. E qual que é, doutora, a sua rede social, onde que você atende, né, aqui em São Paulo, e também a rede social para o pessoal que tiver interesse em entrar em contato aí com você também. Então, meu Instagram é @DRA Patrícia Varanda. Eu atendo em Campinas, no meu consultório particular, também atendo em Vinhedo, que é uma cidadezinha ao lado de Campinas, e claro, atendo online. Eu tenho muitas pacientes de fora, brasileiras que vivem fora do Brasil, e tenho também não brasileiras vivendo aí, continente africano, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Europa, e que hoje nem o fuso, a diferença de fuso faz com que a gente seja impossibilitada de dar esse cuidado, e nem você que está aí de receber esse cuidado. Então sim, eu também faço atendimentos por telemedicina. Doutora, quero te agradecer, né, aí por você estar aqui no Natcast, por falar um pouquinho do seu trabalho, trazer esse tema também, né, aí para as mulheres que estão passando nessa fase, que eu falo que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz esse conhecimento e essa consciência, a gente vai expandindo cada vez mais a consciência de todos que nos assistem. Então, quero te agradecer por você estar aí no Natcast hoje. Eu que agradeço muito, Nath, pela oportunidade, te parabenizo por abrir esse espaço de comunicação para um tema tão importante e trazer visibilidade para essa mulher que está vivendo essa fase tão importante da vida. Então, parabéns. Eu que agradeço, doutora. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixe aqui também o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.